Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem agora com o resumo de quinta-feira, 23 de maio da novela A Terra Prometida. Inscreva-se e deixe o seu like. Cansada, Mara solicita água e um grupo de mercadores se aproxima. Ao pedir ajuda, Otniel a reconhece e pede que ela fuja. O mercador a captura, declarando que agora ela é propriedade deles. Mara tenta se opor, afirmando que é a esposa de um líder tribal de Israel e merece tratamento adequado, mas é jogada ao chão. Otniel intervém, aconselhando-a a não discutir, pois lutar contra os mercadores resultaria em punições severas. Yoná conta ao pai que a mãe pediu ajuda para fugir, dizendo que era uma prova de amor. Ayud revela que recebeu o mesmo pedido. Eloy diz que eles agiram bem em não ajudar, para não se tornarem cúmplices. Salmon chega. Ayud pergunta o que houve. Salmon explica que Mara matou o guarda, fugiu de Gilgal e que soldados estão à sua procura, mas sem sucesso. Yoná afirma que a mãe está fora de si. Ayud diz que Mara não pode fugir após todas as barbaridades que cometeu. Yoná comenta que mesmo não sendo encontrada, Mara jamais poderá voltar a Gilgal e viverá no exílio. Ayud acrescenta que o exílio é um castigo leve pelos horrores que ela causou, e que agora está nas mãos de Deus. Mara pergunta para onde vão. Otniel responde que ouviu falar de Jarmut. Mara insiste que eles precisam escapar e que ele, como soldado, deve fazer algo. Otniel diz que já tentou, mas é difícil. É preciso paciência, silêncio e espera. Soldados chegam à casa de Mireu para procurar Ula, acreditando que ela se escondeu ali. A casa está vazia e eles presumem que já partiram de Jerusalém. Um soldado comenta que no lugar deles faria o mesmo. Mireu, Lina e Ula conseguem fugir de Jerusalém. Mara reclama que não aguenta andar no ritmo e sob o sol. Otniel manda ela continuar. Mara cai e Otniel tenta ajudá-la, mas o mercador a chicoteia. Mara protesta dizendo que não é um animal e exige respeito como esposa de um líder tribal. O mercador responde chicoteando-a novamente. Otniel se coloca na frente dela, recebendo os golpes no lugar dela. Josué se reúne com Salmon, Caleb e outros para planejar a invasão de Jerusalém. Josué destaca a dificuldade das ruas. Salmon observa que são estreitas. Caleb alerta sobre o perigo de emboscadas. Boan menciona o grande número de soldados inimigos, um exército de 5 reinos contra eles. Josué comenta que em campo aberto teriam vantagem. Zaqueu chega trazendo cananeus que chegaram em uma carroça. Mireu se apresenta com Ula e Lina. Salmon informa Josué que conhece Mireu. Josué pergunta se ele não é o mensageiro de Adonisedeque. Mireu confirma, mas diz que Adonisedeque já não é seu soberano e que ele, a irmã e a noiva desertaram, pedindo proteção. Todos ficam surpresos. Adonisedeque expressa alegria por ter Aruna de volta e diz ao ouvido dela que ninguém escapa dele. Ele vê sua captura como garantia de vitória sobre Israel, enquanto os reis comemoram. Aruna adverte que é cedo para celebrar. Tobias diz para Aruna ficar quieta se não quiser morrer, ao que Aruna responde ironicamente. Adonisedeque admira a força de Aruna, comentando que Josué deve amá-la muito. Aruna retruca que sua vida não diz respeito a ele. Adonisedeque afirma que Josué estará de joelhos para salvar a vida dela, mas Aruna insiste que Josué só se ajoelha diante de Deus. Adonisedeque desafia, e quando Tobias tenta falar, ele o repreende, mas Tobias assegura que tem muito a ganhar ouvindo-o. Josué pergunta se Mireu, Ula e Lina fugiram de Adonisedeque e querem se aliar ao povo hebreu. Mireu confirma, dizendo que desejam viver entre eles, aprender suas leis, costumes e fé. Caleb questiona se Josué confia nos 3. Lina sugere que ele deveria confiar e ainda oferecer um banquete e a melhor tenda. Caleb ri, e Mireu pede que Lina se cale, mas Setur comenta que ela conseguiu aliviar a tensão. Josué pede que expliquem por que se decepcionaram com Jerusalém. Mireu, que sempre foi leal ao trono de Adonisedeque, diz que o soberano se tornou cruel e indigno de confiança. Ula concorda, dizendo que já viu isso antes em Ai, onde seu reino caiu devido à corrupção e traições. Caleb pergunta como ela sobreviveu, e Ula revela que fugiu antes da batalha, condenada injustamente pelo próprio marido, pois ela foi a rainha de Ai. Todos ficam surpresos. Elidade comenta a surpresa de ver a rainha de Ai entre eles pedindo humildemente para ser aceita em Gilgal. Boan diz que rainha ou escrava, o importante são suas intenções, e os 3 parecem sinceros. Mireu agradece a confiança, dizendo que a corte de Adonisedeque os fez admirar os hebreus pela ética,
conduta correta e principalmente por seu Deus, que acreditam ser capaz de grandes milagres. Salmon diz a Josué que Mireu o salvou quando foi capturado, impedindo a princesa de executá-lo, e que ele retribuiu o favor. Josué pergunta como os três podem ter fé no Deus hebreu. Ula responde que testemunharam um milagre. Josué pergunta qual, e Mireu revela que a esposa de Josué, Aruna, foi curada diante de seus olhos. Surpreso e feliz, Josué abraça Calebe, celebrando que Aruna está viva. Tobias diz ao rei que pode fornecer informações valiosas sobre o exército hebreu em troca de sua vida, o que pode ajudar a conquistar a vitória. Adonisedeque pergunta se ele está disposto a se tornar um traidor. Aruna pede que ele não faça isso. Tobias insiste, mas Adonisedeque rejeita a oferta, afirmando que já tem tudo o que precisa para vencer Israel, inclusive Aruna. Ele planeja sacrificar Tobias aos deuses, acreditando que isso favorecerá Jerusalém. Tobias implora por sua vida, e Aruna também súplica para que ele seja poupado, mas Adonisedeque permanece decidido a realizar o sacrifício. Josué pede informações sobre Aruna, perguntando se ela está em Jerusalém. Ula diz que pensou que ela já estivesse em Gilgal. Ula conta que ambas estavam na mesma cela, mas se separaram ao fugir, e Aruna deveria ter chegado antes deles. Josué lamenta que não haja sinal de Aruna, e Mireu sugere que ela pode ter sido recapturada ou não conseguiu sair da cidade. Josué preocupa-se com a possibilidade de Aruna estar nas mãos do inimigo, mas se consola com o fato de que ela está viva. Calebe pergunta sobre o ferimento de Aruna. Mireu explica que os soldados atiraram do rio aparentemente morta, mas os médicos do palácio cuidaram dela. Lina confirma que Aruna estava muito fraca, mas sobreviveu. Ula acrescenta que foi a fé em Deus que a salvou. Mireu afirma que ela estava nas últimas quando entregou sua vida ao Deus de Israel. Josué agradece a Deus e afirma que devem resgatar Aruna de Adonisedeque. Todos se prontificam a ajudar. Mireu alerta que Adonisedeque vê Aruna como seu maior trunfo e pode usá-la como escudo humano. Josué se prepara para enfrentar essa situação ficando pensativo. Aruna tenta conversar com Tobias, mas ele a rejeita, pedindo que o deixe em paz. Aruna diz que ele nunca terá paz com o ódio que carrega. Tobias alega que ela não entende, e Aruna sugere que ele pode escolher entre ódio e compaixão. Tobias questiona se sua vida mudará e ele deixará de ser miserável. Aruna afirma que ele encontrará alívio. Tobias acusa Aruna de ter uma vida fácil, mas ela relembra que nunca desistiu da fé, amor, perdão e gratidão, mesmo nas dificuldades. Tobias manda Aruna parar de falar sobre Deus, alegando que Deus o escolheu para sofrer. Aruna diz que os erros dos homens não são culpa de Deus e que o perdoa. Adonisedeque anuncia que o sacrifício de Tobias está pronto e que isso trará a vitória sobre Israel, fazendo-o sangrar até o último homem. Josué diz que saber que Aruna está nas mãos de Adonisedeque motiva ainda mais. Calebe sugere iniciar a batalha rapidamente. Josué afirma que seguirão as orientações de Deus e confia na proteção para Aruna. Ele acolhe Mireu, Ula e Lina, reconhecendo suas boas intenções e os acolhe como parte de Israel. Ula promete fidelidade a Josué e a Deus. Mireu pede para participar da luta contra Adonisedeque como prova de sua lealdade e Calebe o parabeniza. O carcereiro e os soldados chegam para levar Tobias, que resiste mas é dominado. O soldado leva Aruna. Ela pede que Tobias tenha força e lembre de Deus. Tobias, irritado, diz que sua hora também chegará em breve. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!